A localização geográfica de Portugal e a sua pequena dimensão de 92 mil quilômetros quadrados não o impede de ser um dos maiores produtores mundiais de vinho e do azeite. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Além das belas paisagens, a rica cultura, a gastronomia portuguesa, Portugal tem também como cartão de visita a sua produção de vinho e do azeite. Tais produtos fazem parte não só da história de Portugal, como também do dia a dia do povo português. O vinho e o azeite foram os primeiros produtos a serem exportados por Portugal, tendo seu registro de exportação datado antes mesmo da fundação do Reino Português, em 1140. Algum tempo atrás, a população, em sua grande maioria, vivia no campo. A produção de produtos agrícolas, como o vinho e o azeite, eram essenciais para a saúde econômica do país e para a sobrevivência das famílias rurais. Há relatos na história onde a falta de vinho e o azeite produziram grande impacto na sociedade. Um desses incidentes ocorreu no século XIX. Foi conhecido como o período negro do vinho, a praga da Filoxera, era que apareceu inicialmente na região do Douro em 1865. Rapidamente se espalhou por todo o país, devastando a maior parte das regiões do vinho. O que fazer quando um desastre como esse acontece? Aonde buscar auxílio quando tudo que você julga ser certo e seguro não mais existe? O profeta bíblico Abacuque se deparou com tal situação. As circunstâncias da vida o levaram a pensar que ele não iria sobreviver. Porém, ele encontrou a saída. Vamos agora para a bela Igreja Adventista Central de Lisboa para acompanharmos a segunda parte da mensagem Espectador ou Interveniente. E assim aprenderemos como o Abacuque, o que ele fez diante das tempestades da vida. Naquele momento, Abacuque está se afundando. Ele está sobre aquelas areias. Como é que é aquelas areias? Nós chamamos quicksand. Areia movediça. Ele está na areia movediça, ele está se afundando. Aquele dilema, aquele problema está causando que ele se afunde. Ele está desesperadamente tentando encontrar uma rocha, algo onde ele pode se firmar. E aonde é que ele vai se firmar? Naquilo que ele conhece a respeito do caráter de Deus. E o que Deus é? Ele diz: Deus, Tu és eterno. Tu és eterno. E como um Deus eterno, o Senhor já viu esse problema. O Senhor sabia que esta situação vinha. E embora eu não entendo exatamente como esta situação se encaixa dentro do teu plano para a minha vida, tu deves saber como se encaixa. Porque tu és o quê? Eterno. Tu exististe antes desse problema iniciar, tu vais existir depois desse problema terminar, tu és o Deus eterno. Deus, tu és maior do que esta situação. Tu és maior do que este problema. Isso aqui é apenas algo insignificante. Na extensão da eternidade, Tu és um Deus eterno. Vocês veem o que ele está fazendo? Ele está começando a reafirmar tudo o que ele acredita a respeito de Deus. E nessa teologia é que ele encontra a rocha onde ele pode se firmar. E nessa rocha é que vai evitar que ele afunde mais naquela areia. Deus, ele diz, Tu és eterno. Ele continua. Ó que? Senhor meu Deus. Aqui, no original, ele usa o termo o soberano. Então ele reflete e diz: Deus,
tu não somente és um Deus eterno, um Deus que sempre existiu, tu és o soberano. Tu tens controle de tudo, nada acontece neste mundo que vai além do teu controle. Tu és o Adonai, tu és onipotente, tu estás encarregado de tudo, tudo está debaixo do teu controle. Ele continua, ó meu santo. O que ele significa? O que ele quer dizer com isso? Deus é santo, Deus é perfeito, Deus não erra. Ele não erra. Então Deus, tu és um Deus santo. Se o Senhor deixou que esta situação ocorresse na minha vida, não é um erro, porque tu és o quê? És um Deus santo. Esta situação tem que ela se encaixa dentro da tua perfeição. Ele continua, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu o quê? Rocha. Ele encontrou a rocha, o fundaste para servir de disciplina. Abacuque aqui está reafirmando tudo que ele conhece a respeito de Deus. Ele diz, Deus, tu és eterno. Deus, tu és soberano. Deus, tu és perfeito e és santo. E nesse conhecimento do caráter de Deus, daquilo que Deus é, lá ele encontra a sua rocha. E é interessante, nós não temos tempo nessa noite para ler todos os versículos, são apenas 3 capítulos. Nós não temos tempo nesta noite para ler tudo. Mas ao ler pelo menos o capítulo 1 e depois até o verso 4, capítulo 2, você percebe algo muito interessante. A situação de Abacuque não mudou, mas Abacuque se sente bem melhor. E ele faz um resumo a tudo no capítulo 2, no verso 4, onde apresenta essas palavras, mas o justo viverá pela quê? Fé. O justo viverá pela quê? Fé. Amigos, essa é uma declaração, uma das declarações mais importantes na Bíblia. É repetida pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, Romanos 1,17, como está escrito, o justo viverá pela quê? Fé. Gálatas 3,11, porque o justo viverá pela quê? Fé. Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela quê? Fé. O justo viverá pela quê? Fé. Em quê? Em Deus. Por quê? Porque Ele é eterno, porque Ele é soberano, porque Ele é o Deus santo. E dentro desse conhecimento de Deus, Abacuque e eu e você vamos encontrar a rocha necessária para nos dar a segurança nas horas difíceis da nossa vida. Abacuque viu que Deus era eterno, Deus é soberano, Deus não erra. Ele sabia que Deus é encarregado de todas as coisas, que Deus é um Deus fiel, e Deus não ia abandonar as promessas que Ele tinha feito ao seu povo. E as suas circunstâncias não mudaram, as circunstâncias continuam exatamente do jeito que estavam, mas Abacuque se sente melhor, ele se sente em paz. Ele recebeu o que a Bíblia diz, chama de sucesso e prosperou em sua vida espiritual, sabendo que Deus está ao controle de tudo. E veja a maneira que ele termina o livro. Para mim, eu acho que isso são alguns dos versículos mais bonitos em toda a Bíblia. Capítulo 3, verso 17. Ainda que as figueiras não produzam fruta, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais,
o povo aquilo era um povo agrícola, então estas frases tinham um significativo muito importante para aquele povo. Ele falou da figueira. Uma coisa que eu sei é que a figueira sempre brota. Ele disse, mesmo que a figueira que sempre brota, não brotar, e se eu for à vinha e lá não encontrar uvas, e se, como é que se diz, as oliveiras não derem as azeitonas. Uma coisa que nós portugueses conhecemos são azeitonas, né? Pastor Douglas esteve no Jardim do Getsemane, alguns meses atrás, e eles dizem que no Jardim do Getsemane hoje tem oliveiras lá, que eram apenas pequenas árvores, em inglês nós chamamos saplings, não sei como é que chama, eram pequenas oliveiras, que estão lá até hoje, 2000 anos, dando azeitonas. Mas Abacuque diz, mesmo que a oliveira não desse nenhuma azeitona, e você fosse ao campo e lá não encontrasse nenhum animal, nenhuma ovelha, nenhuma vaca, nada. Em outras palavras, se tudo que é comum na minha vida, se tudo aquilo em que eu preciso, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo em que eu confio na minha vida, quem sabe se Abacuque estivesse escrevendo hoje, ele falaria assim, se eu entrar no mercado e não houver comida lá nas prateleiras, se eu for ao banco ou na caixa eletrônica para sacar, para tirar dinheiro e perceber que não existe nenhum dinheiro na minha conta, se eu chegar no meu emprego só para encontrar as portas trancadas porque a companhia foi à falência e eu perdi o meu emprego, se tudo na minha vida que eu dependo, que eu preciso para existir, se tudo isso desaparecer, se de um dia para o outro tudo for tomado de mim, veja o que ele diz, mesmo assim darei o quê? Graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu quê? Salvador. O Senhor é a minha quê? Força. Ele torna o meu caminho, o meu caminhar firme, como o de uma corça, e leva-me para as montanhas, onde estarei seguro. A Bíblia diz aqui, são lindos esses versículos, não são? Mesmo que tudo na minha vida, tudo comum, tudo que é necessário na minha vida, desapareça, ele diz, mesmo assim, eu darei graças a meu Deus. E depois ele apresenta uma promessa bíblica. Ele diz, Deus vai fazer os seus pés como os pés de um bode, como é que se chama? Um carneiro? Um bode? Não sei se vocês alguma vez visitaram o Canadá ou assistiram no Canadá, nas montanhas rochosas do Canadá, lá no oeste, você vê aqueles carneiros, né? Pulando naquelas alturas, naquelas beiradas, atravessando aquelas beiradas estreitinhas de pedra, aquele precipício indo para baixo, com toda a confiança. E Abacuque diz que Deus vai fazer os meus pés e os teus pés como os pés de um bode. Que nós podemos caminhar com segurança pelos precipícios da nossa vida. Você pode caminhar com toda a segurança e pode enfrentar todas as dificuldades na vida, porque a promessa bíblica é que os teus pés serão pés seguros, você terá segurança. Você quer ter esse tipo de segurança em sua vida? Você quer ter esse tipo de fé? A força que dá para enfrentar todas as situações, como é que você alcança isso? É conhecer que Deus é um Deus eterno. É vir a conhecer que Deus é um Deus soberano, que Deus é um Deus santo e não comete erros. Alguém uma vez disse para mim, não sei se na tradução vai sair do mesmo jeito, alguém disse, uma Bíblia que está caindo aos pedaços
costuma pertencer a alguém que não está. Vocês entenderam? Nós dizemos em inglês, a Bible that is falling apart generally belongs to someone who isn't. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços costuma pertencer a alguém que não está caindo aos pedaços. Por quê? Porque eles encontram a confiança e a fé em Deus. Deus pode te dar a segurança para enfrentar as dificuldades. Deus pode te dar a segurança quando Ele te pede para caminhar naqueles altos da vida, naquelas montanhas rochosas. Você pode caminhar com toda a segurança. Paulo ele fala dessa maneira. Ele diz em Gálatas 2:20, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Ele continua, e esta vida que vivo, agora vivo-a pela quê? A fé em quem? No Filho de Deus. Paulo diz, eu vivo a minha vida, fé em Deus, eu vivo a minha vida com fé em Jesus Cristo. Paulo é bem claro aqui. Ele diz, na minha vida, a fé eu coloco no Filho de Deus. Eu não coloco em coisas materiais, no meu emprego, no meu conhecimento, na minha sabedoria, na minha beleza, na minha força. Eu coloco a minha fé no Filho de Deus. E se Paulo tivesse aqui, que seria uma bênção, Paulo, vocês ouvirem Paulo em vez de ouvirem a mim, né? Mas se Paulo tivesse aqui, ao meu lado, e nós acabássemos de ler esses versículos, eu ia dizer para ele, Paulo, por quê? Por que você coloca a sua fé em Jesus Cristo? Que evidências que você tem para colocar a fé em Jesus Cristo? E eu acredito que Paulo ia responder desta maneira, eu coloco a fé em Jesus Cristo, aquele que me amou e se deu a si mesmo por mim. Paulo disse, eu tenho a certeza, se Paulo estivesse aqui ao meu lado, e eu virasse para ele e disse, Paulo, por que ter fé em Jesus Cristo? Fala para este povo assistindo aqui, por que ter fé em Jesus Cristo? Ele diz, coloque a sua fé em Jesus com toda a confiança, porque Jesus te amou ao ponto que Ele deu a sua própria vida por você. Irmãos, eu sou um homem simples. Eu não conheço muitas coisas, vou ser sincero. Vocês já perceberam que o português é meio enrolado, né? Mas uma coisa eu sei. Você pode colocar a sua fé numa pessoa que está disposta a morrer por você. Isso eu sei. Você pode fazer perguntas de engenharia, química, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Jesus Cristo morreu por mim. E morreu por você. Mesmo me conhecendo. Imagine. Mesmo sabendo quem eu sou, Jesus disse, eu estou disposto a morrer por Ele. E em troca, Ele apenas pede que eu coloque a minha fé nele. Alguém que está disposto a dar a sua vida por você, você pode colocar a sua fé. Romanos 5:8 diz, mas Deus mostrou-nos quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos aonde? No pecado. Eu vivo pela fé em meu Deus. Eu vou ser sincero, irmãos. Se eu não tivesse fé em Deus, eu não sei se eu teria a coragem para enfrentar a vida pela frente aí. Hoje, esses dias agora em Lisboa, né, os líderes mundiais estiveram reunidos aqui, discutindo o futuro, segurança, Afeganistão, etc. Mas, irmãos, os problemas são sérios. São muito sérios. As dificuldades que a humanidade vai enfrentar são dificuldades muito sérias. Os meus vizinhos me perguntam, mas você não tem ansiedade? Você não tem estresse? Não vou dizer que não tem nenhum estresse, tem algum estresse, mas eu não tenho assim uma ansiedade, o que é que vai acontecer no mundo. Por quê? Porque eu tenho fé em Deus. Que Deus? O Deus eterno.
o Deus soberano, o Deus santo. Eu coloco a minha fé nele. Nada existe neste mundo que está fora do controle de Deus. O Obama pode falar o que quiser, mas Deus é que está em controle, não o Obama. Com todo respeito ao presidente americano. Eu coloquei minha fé em alguém que se dedicou pessoalmente a mim, ao ponto de morrer numa cruz por mim. Eu peço que você faça a mesma coisa. Eu peço que você tome a mesma decisão. Você vai dizer, mas eu não conheço a Jesus da maneira que você conhece. Então, venha nos acompanhar nas próximas 7 noites. Isso vai ser uma oportunidade para você começar a conhecer este Deus eterno, este Deus soberano, este Deus santo. A Bíblia diz que Jesus é o meu pastor. Ele é o teu pastor. A Bíblia diz que Jesus é mais chegado que um irmão. É difícil um irmão abandonar outro irmão, mas acontece, mas a Bíblia diz que Jesus nunca te abandonará. Não existe nada que você pode fazer para que Jesus disse, ele não me interessa mais. Ela, eu não me interesso mais. Não importa nesta noite. Mesmo que alguém te diga o contrário, acredite naquilo que eu vou te dizer agora. Não existe nada que você já fez no teu passado, nada, que Deus não pode perdoar. Não existe nada que você fez no seu passado que sirva de um obstáculo para vir a Jesus e entregar a sua vida por completo a Ele. Ele é a única resposta. Eu tenho fé nele. E você nessa noite, tem fé nele? Você confia no bom pastor Jesus Cristo? Você está disposto a ser caminhado pelo pastor Jesus? Você está disposto nesta noite de vir perante Ele? Ele é a única resposta para a nossa vida. O cristão, o Filho de Deus, ele vive a vida diferente do que os outros. A Bíblia nos diz o seguinte, 2 Coríntios 5:7, porque vivemos pela quê? Fé. E não pelo que vemos. Nós não avaliamos a fé, a vida, pelaquilo que nós vimos e por aquilo que nós sentimos. Um filho de Deus vive pela fé. Coloque a sua fé, a sua confiança naquele Deus soberano, aquele Deus eterno, aquele Deus gracioso, amoroso, sábio, todo-poderoso. E em seu Filho Jesus Cristo, que prometeu me salvar para a eternidade. Eu oro que essa atitude seja a atitude base do resto da sua vida. Ore comigo agora. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos estes momentos que passamos na Tua Palavra. Querido Pai, eu peço para cada um que me ouviu nesta noite, querido Pai, que eles possam olhar as suas próprias vidas, fazer uma análise, uma avaliação da sua própria vida, ver aonde eles têm colocado a sua confiança e aqueles que ainda não colocaram a confiança por completo em Ti, que eles possam fazer agora. Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus soberano, o Deus santo, o Deus salvador. E nós te agradecemos e te damos graças nesta noite. Pedimos, querido Pai, aos teus filhos agora saírem deste local, dos vários auditórios ao redor do mundo que estão nos assistindo. Pedimos a companhia dos teus anjos. Pedimos uma boa noite de descanso. E se for da tua santa vontade, Deus,
Permite-nos a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos amanhã à noite, onde mais uma vez vamos ter o privilégio de contemplar a Tua bondade. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi um grande privilégio para mim conduzir esta série de palestras em Portugal. Foi realmente um presente passar alguns dias na terra dos meus pais, poder compartilhar a palavra de Deus com os meus patrícios e com você é um tesouro que não tem preço. Eu espero que você esteja apreciando a série Contagem Decrescente para a Vida. Gostaria de convidar você também para visitar o nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode assistir os nossos programas, fazer um pedido de oração e até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Não se esqueça de nos visitar no Facebook. Bem, daqui dos montes da terra do meu avô é tudo para hoje. Até o próximo programa. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.